Bom dia. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Sabemos a história de Moisés, depois dele adulto, já com 40 anos. Ele não concordou com a situação com que estavam os hebreus. E certa feita ele viu um egípcio brigando com um hebreu. Ele foi defender o hebreu, acabou matando esse egípcio, assassinando, motivo pelo qual que posterior, depois da morte dele, o diabo queria o corpo dele, brigando até com o anjo, pelejando, porque queria o corpo uma vez que ele tinha sido um assassino. E também porque ele preferiu viver fugido, tudo mais, do que viver ali na tranquilidade do palácio, sendo conhecido como filho da filha de Faraó, desfrutando do luxo, do conforto do reino. Ele não aceitou. Mas por que isso? Porque ele cria num Deus maior. Prova tal que quando nós vimos, quando Deus aparece para ele lá na sarça ardente, ele fala com ele, ele sabia quem era Deus. Ele se curva diante do Senhor quando o Senhor manda ele tirar as sandálias dos pés. Tudo pela fé. 26. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porque contemplava sua gloriosa recompensa. O pecado, o erro, nos oferece até o conforto de forma passageira, mas tem consequências. E acontece que é melhor nós abrirmos mãos desses prazeres mundanos, mas desfrutarmos da vitória em Cristo. Seria muito fácil para Moisés ignorar tudo relacionado ao que estava acontecendo com os hebreus. Ele vivia de maneira nababesca no palácio. Era respeitado, conhecido como o neto de Faraó. Mas ele sabia coisa melhor. É uma coisa, se você vai analisar, uma coisa ilógica. Conhecido como um príncipe. Autoridade, poder, riqueza, tudo. Mas ele abriu mão para defender os hebreus. Por que ele fez isso? Por senso de justiça, não. Fé. Saber que existe algo melhor do que os luxos, o conforto do palácio. Por esse motivo. Versículo 27, por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse
nos primogênitos dos israelitas. Ele celebrou a primeira Páscoa. Fé. Então ele fez aquela Páscoa, ele fez para agradar ele. Não. Fé, ele cria no Senhor. Ele cria que quando o Senhor falou para ele marcar as portas dos hebreus umbrais ali com sangue, ele marcou. Que sabia que naquelas portas foi marcado o anjo destruidor enviado pelo Senhor não tocaria no seu povo. E não tocou, mas matou todos os primogênitos de Faraó. Ou seja, não teve uma família que não teve alguém que foi morto. O primogênito, todo aquele que foi o primeiro a nascer. Tudo ele fez isso pela fé. Eu vou marcar aqui com sangue, gente, marca as portas e janelas com sangue, que o destruidor não vai entrar. Fé, creu na palavra do Senhor. O versículo 29. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessar, morreram afogados. É pela fé. Deus falou, não pode tocar que o mar vai se abrir. Bateu-lhe o mar, se abriu. E atravessaram no meio do mar. Água de um lado, água do outro. Atravessou no meio. Em terra seca. Aí tem o outro lado. Mas aí vem atrás Faraó e os seus também querendo a mesma coisa. O que acontece? Morrem afogados. Morrem afogados. Só isso. Por que com ele, o povo e os hebreus não morreram? Por causa da fé. Fé em Deus. Crer na palavra dele e obedecer. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós obedecemos. Se nós temos fé, nós obedecemos. Se não tivermos fé, não fazemos nada. Tudo é fé. Versículo 30. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram diante de serem rodeados durante 7 dias. Você vê a história do muro de Jericó? Foi pela fé. Muros enormes, largos, ao ponto tal que tinha residência, se fazia casa em cima dos muros, de tão largo que era. Os muros de Jericó davam tranquilamente para uma carroça, um carro passar por cima. Tinha residência, como não tem próprio daquela prostituta que tinha casa em cima do muro. E depois ela também, pela fé, ela escondeu os espias. Os espiões de Moisés. Pela fé, não, eu sei que tinha que ter dinamite, alguma coisa para explodir. Mas não, o Senhor falou, não, só faz isso, só roda durante 7 dias. Aí no 7º dia roda a volta 7 vezes, e no 7ª vez o muro vai cair, grita que vai cair. E assim aconteceu. Fé. Quando nós temos fé no Senhor, Ele age. É necessário nós temos fé nele. Foi pela fé que 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Da mesma forma eu digo, que eu tinha falado agora há pouco, sobre essa prostituta Raabe. Quando ela escondeu os espiões, ela sabia que o povo ali seria derrotado, que todos iriam morrer. Por isso ela procurou se unir aos hebreus. Pela fé. Pela fé. Versículo 32. Quantos mais exemplos darei?
Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. O escritor fala, não tem tempo para falar sobre os tantos casos que nós temos de fé. Exemplo de fé na Bíblia. Gideão, Jefté, Baraque, Sansão, enfim, tantos. O que nós precisamos tão somente é praticar a fé. Praticar se nós tivermos. Se nós temos fé, nós praticamos. Porque todos que não vivem a obediência ao Senhor não têm fé. Porque se eu tenho fé, eu obedeço ao Senhor. Por que eu obedeço? Porque eu sei a consequência da desobediência. Fé é crer que o Senhor existe, crer que Ele é galardoador, crer no que Ele disse vai acontecer, crer em tudo, crer na promessa. Crer em tudo. É isso que é preciso. Se nós crermos no Senhor, nós obedecemos. Agora, quando nós vemos pessoas falar, não, eu creio, mas vivem em desobediência, nós sabemos que não creem. Nós sabemos que não tem fé. Nós sabemos que são pessoas faladoras somente. Vamos fazer diferença. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos mostrar a nossa fé. Tiago fala que pelas obras nós mostramos a nossa fé. Vamos mostrar a nossa fé. Vamos praticar, vamos viver em obediência ao Senhor. Porque nós sabemos para onde nós caminhamos. Sabemos que somos peregrinos aqui e o que nós buscamos. Tem um rei numa vida, numa casa que nos aguarda. Muito bem. Nós lemos aqui hoje até o versículo 34. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 35. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.